Irmão Davi, para trazer a palavra do Senhor. Eu quero estar chamando o nosso pastor João para poder estar fazendo a oração pelo Davi. A paz do Senhor, meu irmão. Amém? Desce as crianças, desce por aí, desce lá. Desce, fica em pé, todo mundo. Vamos ficar em pé, crianças. Vamos orar em nome de Jesus. Isso. Deus. Vai ver, Davi. Vem, filho. Amém? Chega sua mão para cá, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Bendito Deus, eterno Pai. Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos tem dado graça, fôlego de vida e razão para viver. Senhor, colocamos agora nas mãos do teu filho Davi, o qual está instruído, meu Deus, de trazer a tua palavra nesta noite para o culto das crianças. Senhor, usa teu filho com graça, com visão, e que palavra que sai de sua boca, Pai, seja vindo do céu. Senhor, nós sabemos que é um grupo de crianças, mas o Senhor está presente na casa. Por isso nós já te agradecemos, Deus, por cada vida, cada criança, cada pai, cada mãe, que compareceu a este lugar para te buscar, para te adorar. Usa teu filho com graça, com unção, em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, confesso que eu estou nervosa. Primeira vez pregando aqui na minha igreja, mas assim os irmãos abrem um tema. 1 Samuel 3, 1 a 11. Glória. Todos acharam? Na minha Bíblia diz: Deus falou de Samuel em sonhos. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, e sucedeu naquele dia que estava Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, que não podia ver. E estando então Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse a ele: Eis-me aqui. Recorreu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna-te a ti e deita-te. E foi ele e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, a tornou chamar a Samuel terceira vez e se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali e esteve chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala que teu servo ouve. E disse o Senhor: Samuel, eis que vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Irmãos, peço que os irmãos fechem os olhos para podermos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, estamos aqui na hora da pregação, Senhor. Faça que da minha palavra, da minha boca, não saia das minhas palavras, Senhor. Amém, Deus. Peço que os irmãos entendam o que eu vou falar, Senhor, porque algumas coisas podem ser complexas e eles não podem entender. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, Deus. Irmãos, só para falar com vocês, que vocês estão no papel, que é a primeira vez.
Irmãos, naquela época, Samuel vivia ao Senhor perante Eli, o sacerdote da casa do Senhor. E na época de Samuel era difícil ouvir ou falar do Senhor Deus naqueles dias. E aconteceu que naquele dia Eli foi se deitar e os seus olhos começaram a escurecer, está escrito na Bíblia que eu acabei de falar. E também Samuel muito dormia antes que as lâmpadas desapagassem no templo em que estava a arca do Senhor, chamou Samuel e disse: Samuel, Samuel, e disse: Eis-me aqui, Senhor. Só que Samuel não tinha intimidade com o Senhor e achou que era Eli chamando ele. E quando ele chegou no quarto de Eli, ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. E Samuel foi se deitar na sua cama, mas ele ainda não tinha intimidade com Deus. E Deus chamou ele de novo e disse: Samuel. E ele disse: Eis-me aqui. E ele foi de novo ao quarto de Eli. E ele disse a mesma coisa: vai deitar, porque eu não te chamei. E quando foi a terceira e a última vez que Samuel foi no quarto de Eli, ele entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus. Então ele disse a Samuel: quando ouvir a sua voz, essa voz te chamando, diz: fala, Senhor, que teu servo ouve. Ele disse ao Senhor: e eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, em qual tudo o que ouvir lhe tirarão as orelhas. Irmão, uma coisa que devemos entender é que quando a gente tem um chamado, precisamos cumprir. Igual o Senhor, igual a Samuel, ele não sabia o chamado dele, mas Deus sabia. E quando Deus falou com Samuel, mudou toda a vida dele. Quanto carnal, quanto espiritual. Por quê? Porque ele, quando ele era criança, antes de se tornar profeta, ele não tinha intimidade com Deus, e não tinha oração, e não tinha fé. Mas o que isso tem a ver? Irmãos, quando a gente ainda não é crente ou ainda não se converteu, a gente ouve muitas das vezes sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e Pai. Muitos não crentes ouvem isso. E muitas das vezes a gente só acredita em Deus e Jesus e Espírito Santo só por acreditar mesmo, mas não sabemos o que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Ele pode transformar a gente de descrente para crente. Então precisamos saber qual é o nosso chamado com Deus. Amém, Deus. E agradecer o que Ele fez e ainda vai fazer em nossas vidas. Glória. Então, Samuel foi crescendo e ficando mais velho. Elegeu Saul como rei e Davi como rei. E uma coisa eu aprendi lendo esse texto é que devemos saber o nosso chamado com Deus e ter intimidade com Deus. E agradecer a oportunidade não ser. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Que varanda se tornando na casa do Senhor.